Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez, né, o convite aí dos trabalhadores do Grupo João Batista aqui em Macaé, né? Realmente, daqui a pouco a gente está até inserindo esse nome como sobrenome nosso, né? O que seria para a gente uma grande honra, um grande privilégio, né? Podermos fazer realmente parte cotidiana dessa família, né? Então, a gente agradece muito o carinho, a gentileza, a atenção, o acolhimento, que sempre foram marcas dos trabalhadores do João Batista, né? E agradeço pela oportunidade de, nessa modalidade, a gente ter esse espaço, né, para poder se rever diante da situação que nós estamos atravessando no mundo, mas é uma oportunidade de nos revermos, ao menos virtualmente, né? E também pela oportunidade de refletir sobre esses ensinamentos do Cristo, né? Hoje, com o advento da doutrina, agraciados pela doutrina espírita, que nos facilita o entendimento, a compreensão dos ensinamentos do Cristo, né? E nos dá aquele gás, né? Dá um plus a mais em nossa vida para seguirmos adiante, como tão bem acentuou aí a Lucilde também na sua colocação inicial, que nos dá a coragem para prosseguirmos adiante, né? Bom, então o que nos cabe refletirmos juntos hoje aqui é essa reflexão em torno dessa magnífica parábola da grande ceia, parábola da última ceia, conforme as diferentes colocações nos evangelhos, nas interpretações, né? Mas é uma parábola muito rica, rica de conteúdo, rica de simbologias, por isso uma parábola, né? Rica de ensinamentos. A parábola da grande ceia, conforme descreve lá o Evangelho de Lucas, né? Que a gente vai ter oportunidade de ler um pouquinho e entender essas colocações, que são colocações, como toda parábola, que trazem essa linguagem figurada, né? Metafórica, simbólica, né? Que facilita o entendimento, né? Mas eu estava pesquisando, estudando sobre o assunto, né? E aí a gente vai se esbarrar com um material muito extenso, tanto no meio espírita, na literatura espírita, como fora também das referências espíritas, a gente vai encontrar material muito extenso em torno desse tema, em torno desse assunto, dessa parábola, e as diversas interpretações e os diversos ensinamentos que essa parábola nos enseja. Mas antes eu gostaria de, mais uma vez, refletir em torno desse tema parábola, né? Conforme também está registrado lá em Mateus, quando o apóstolo questiona o próprio Cristo. Por que falas tu por parábolas? Né? Por que fala para eles por parábolas? Por que utilizar-se dessa linguagem, desse recurso, desse meio? E Jesus dá aquela resposta sábia, conhecida de muitos de nós, né? Porque a vós já lhe é dado conhecer, né? E a eles ainda não. Então já começa aí uma parábola em cima da parábola, conforme os recursos do próprio Cristo, né? A pedagogia de Jesus, ele acaba ensinando os discípulos, né? Na própria definição e estimulando aos discípulos a entenderem a sua linguagem, que era uma linguagem que visava conectar no íntimo daquele que tinha, de fato, ouvidos de ouvir, né? Então, muitos não tinham essa condição ainda, mas era necessário Jesus falar por parábolas para despertar a essência das pessoas,
a parábola como uma palestrante, uma autora que eu tive acesso há pouco tempo, que ela usou de uma simbologia muito clara e muito elucidativa para definir a parábola, né? O que é uma parábola? E ela comparou a parábola a um fruto apetitoso, a um fruto saboroso, a um fruto que dá vontade de degustar, de comer aquele fruto, né? Porém, o que nos interessa no fruto está no interior do fruto. Para chegar ao interior daquele fruto que tem já a fama, digamos assim, de ser um fruto saboroso e doce, o que nos desperta o interesse está lá dentro, requer de nós um esforço. Qual seria esse esforço? O esforço de descascar o fruto. Então, para chegar ao interior, para chegar a degustar, saborear aquele fruto apetitoso, é preciso descascar a fruta, tirar aquela casca para a gente ter acesso àquilo que nos interessa. Então, essa figura de linguagem dessa palestrante também me despertou a atenção nesse sentido, né? Para a gente entender a parábola, é preciso a gente descascar aquela ideia, a ideia que está revestida numa linguagem simbólica. Se não for assim, a gente vai ter muita dificuldade de entender as propostas de Jesus, que muitas delas, a grande maioria, vieram, né, ou a grande maioria veio embalada nessa roupagem metafórica, simbólica. E a parábola da grande ceia não ficou atrás disso, né? Então, é importante a gente olhar para essa linguagem figurada, muito presente nos ensinamentos de Jesus, com bons olhos, olhar para isso com bons olhos, olhar com interesse de descascar aquele fruto. O que está por trás disso? A gente começa com essa indagação, porque não pode ser isso literalmente que está escrito dessa forma, né? Porque tem alguns ensinamentos de Jesus que não tem lógica, não tem pé nem cabeça se a gente for tomar ao pé da letra, né? Então é preciso a gente descascar essa ideia, o que está por trás disso, né? Como aquele fruto que nos interessa saborear, né? Então a parábola precisa ser encarada, vista por nós como um fruto apetitoso que nos interessa saborear, né? E aí vem a parábola da grande ceia, conforme está registrado lá em Lucas, no capítulo 14, dos versículos 16 a 23. E vários autores, espíritas e não espíritas, dão lá as suas interpretações, fazem as suas colocações, todas elas muito bem feitas, muito bem-vindas, né? Nas fontes espíritas, eu encontrei uma infinidade de referências. Só do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Edivaldo Franco, tem ao menos 6 livros abordando a parábola da última ceia. De forma direta, de forma indireta, pelos eventos, porque a gente sabe que essa ceia que se refere ao Evangelho de Lucas foi um evento do qual Jesus participou, né, que tinha uma finalidade, essa reunião, esse evento, já prenunciava a despedida dele, né? Então, só a Amélia Rodrigues tem 6 livros que ela faz referência a essa parábola, fora outros autores, como o próprio Humberto de Campos em Boa Nova, que vai abordar o capítulo 25, se eu não me engano, que trata a última ceia, que é magistral aquele capítulo, né? Como todo livro Boa Nova, como toda obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, né? Então, a gente tem obras mediúnicas e obras não mediúnicas no meio espírita abordando esse tema, né? Todos muito bem-vindos, fora as outras obras que não são espíritas, que enriquecem as nossas fontes de pesquisas e de aprendizado. Mas
vamos à parábola da grande ceia. Conforme está lá em Lucas, né? Capítulo 14, dos versículos 16 a 23. Né? Então, a parábola da grande ceia, que também é registrada em Mateus 22, 1, 14. Mas em Lucas, ele diz assim, primeiro começa com, de certa forma, porque Jesus pronunciou essa parábola, né? Porque vem, de certa forma, com uma instigação de uma das pessoas que estavam presentes à ceia com Jesus naquele momento. E aí essa pessoa fez a seguinte colocação: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então já começa aí essa questão do reino de Deus, né? Que é uma questão muito, muito importante nessa parábola da última ceia ou da grande ceia. Aí continua Lucas. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Então, aqui já começa, né? Um certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. E aí, só nesse trechinho, a gente já fica pensando, mas como é que é isso? Como é que alguém prepara uma grande ceia, né? Prepara um banquete, porque uma grande ceia tem esse aspecto de um certo banquete, sem calcular quantos convidados, quem seriam esses convidados, enfim, sem fazer uma previsão de quem ele convidaria, né? Então já começa a nos causar uma certa estranheza, né? É por essa linguagem figurada que Jesus, à sua época, inclusive, não foi compreendido, por exemplo, perante muitas pessoas, né? Então, nesse momento em que ele mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado, por desculpado, né? Então, diga a teu chefe, ao teu patrão, ao teu senhor, que eu não posso ir, porque eu vou estar ocupado em cuidar da minha terra. Eu preciso arar, eu preciso, enfim, tornar aquilo útil, tornar aquilo proveitoso. Eu preciso suar, dar de mim para ajudar a esse campo naquilo que eu tenho como objetivo com ele, né? Então, aí já começa isso, né? Algumas pessoas convidadas para a grande ceia já antecipadamente pediram desculpas porque estavam ocupadas, materialmente ocupadas, precisando dar conta dos seus afazeres com aquilo que eles, no momento, elegiam como sendo o importante, né? Então, a gente vai agora para outra passagem. Mas todos, disse, comprei. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por desculpado, por escusado. Então, aqui, de novo, essa questão dessas juntas de bois, o que é isso? Eu preciso cuidar desses animais. Eu preciso estar ocupado com esses afazeres materiais. É a questão do trabalho, né? A gente está vendo aqui
essa ocupação demasiada, sem tempo para outras coisas, mas porque estamos ocupados o tempo inteiro com a questão do trabalho, com a questão dessa movimentação diária, né? De estarmos o tempo inteiro tentando dar conta da vida material. Ainda outro disse, casei-me e, portanto, não posso ir. Né? Então, o que a gente vai ver nessa primeira passagem aqui dessa parábola, né? Se a gente pode dividi-la, né, dessa forma para entender, é que o convite foi feito de um senhor que, aparentemente, tinha muitos recursos, muitas condições, analisando a questão do ponto de vista material, né? E, portanto, nas condições que ele tinha, ele resolveu dar uma ceia. Só que ele queria convidar. E, à primeira vista, a gente analisa assim, que convite aleatório é esse? Ele queria convidar aleatoriamente as pessoas e mandou os seus servos, e a todas as pessoas que os seus servos iam fazer o convite, cada uma delas deu uma justificativa, deu uma desculpa, né? E a desculpa era sempre em função de que elas já estavam comprometidas com algo material, né? Porque é preciso que se diga o seguinte, quando fala assim, um homem, que Jesus coloca dessa forma, né? Certo homem dava uma grande ceia, ou um homem dava uma grande ceia, depende das traduções, né? Que homem é esse? Esse homem, a gente vai entender no decorrer da parábola, que trata-se de Deus, né? Então, aí já começa a gente entrar nesse entendimento ampliado do pensamento de Jesus, que quando Jesus falava aos homens da terra, era com o intuito de despertar-lhes a essência, despertar-lhes o espírito. Por isso, a questão da linguagem figurada da parábola, que, como diz uma autora, encapsula o pensamento, ou seja, só aquele que já está em condição, que tem uma maturidade para compreender toda a simbologia que está por trás da ideia que foi dita de uma forma alegórica, é que vai conseguir captar, de fato, a essência do pensamento daquele que está revelando a sua ideia, no caso, Jesus aqui, né? Então, esse homem trata-se de Deus. Então, nesse sentido, a gente já começa a compreender melhor a proposta dessa parábola. Se se trata de Deus, né, e esse certo homem mandou convidar, e essas pessoas deram como justificativa as suas ocupações materiais, a gente já começa a perceber aqui que muitos naquela época não estavam preparados para falar de coisas espirituais, por exemplo, para se interessar por uma proposta espiritual, por exemplo, né? Como era a proposta de Jesus, porque o grande desafio dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas é espiritualizar a cada um de nós ainda na carne. Né? O desafio nosso, ao tomarmos contato, conhecimento das parábolas, dos ensinamentos do Cristo, é trazer isso para um entendimento pessoal, individual, fazendo uso disso com o intuito de nos espiritualizarmos ainda no corpo físico. Esse é um grande desafio que nós temos, né? E aí, quando esse homem, que agora a gente entende sendo Deus, manda o servo convidar aqueles que, aparentemente, já estavam em condições de entender, porque aqui tem um contexto histórico muito relevante nessa história aqui dessa parábola, que diz respeito aos hebreus.
Porque até antes do Cristo, a maioria dos povos eram politeístas, exceto o povo hebreu. O povo hebreu era monoteísta, o que significa dizer ou entender que os hebreus já estavam sendo preparados, de alguma forma, por serem monoteístas, por acreditarem na existência de um único Deus, eles já, de certa forma, revelavam um amadurecimento para aguardarem a vinda do Cristo, que na simbologia deles, né, era o príncipe da paz. Então, eles já acreditavam na vinda do príncipe da paz. Por eles acreditarem e conseguirem, de alguma forma, se aproximarem da proposta de Deus, e como eles se entendiam como um povo eleito, eles acreditavam que eles ali estavam, de certa forma, em vantagem em relação aos outros, né, que não eram monoteístas, por exemplo. Então, quando a gente lê essa parábola e começa a ver essas simbologias, essas figuras, essas alegorias, e aí a gente já tem aí pelo menos 3 pessoas, 3 famílias, 3 grupos, né, talvez, que foram convidadas e que negaram o convite e que deram desculpas para não irem à ceia porque estavam ocupadas, aí tem essa simbologia de que essas pessoas são comparadas aos hebreus. Então, isso representa os hebreus, que, acreditando serem eleitos de Deus, ainda assim não estavam despertos para a verdadeira proposta de Deus na vida deles, porque eles acreditavam, enquanto povo eleito, que Deus ofereceria a eles a terra prometida. E essa terra prometida era recheada de recursos e de bens materiais, de gozos materiais, né? Então, eles acreditavam que se eles, sendo eleitos por Deus, satisfazendo a vontade de Deus, Deus iria dar a eles bens materiais. Então, é sempre essa ideia, né, que a gente vive em conflito, né? Sirvo a Deus ou a Mamon? Né? E o conflito existe porque ele é formado justamente pela nossa indecisão, né? A indecisão do que seguir, do que fazer dessa proposta que eu tenho em minhas mãos. Então, esses personagens no início dessa parábola da Grande Ceia, de certa forma, representam aos hebreus, porque como é que eles poderiam acreditar o que haveria nessa grande ceia se não fosse de um interesse material para eles, né? Se não oferecesse recursos, coisas materiais, né? Então, a gente vai vendo assim que a gente começa a entender, mais uma vez, que os ensinamentos de Jesus, mesmo àquela época que a gente vai tomando conhecimento, entendendo, mesmo naquela época tinha dificuldade de aceitação, tinha dificuldade de adesão, né? A gente começa a perceber isso hoje em dia, por exemplo, até hoje em dia, né? Mas, continuando aqui, a parábola, né, continua assim. Voltou o servo e contou tudo isto a seu senhor. Então, a gente começa a ver um senhor que insistia na sua ideia, que acreditava na sua proposta, que acreditava no que estava querendo fazer, realizar, e que insistia na sua ideia. Então, aquele senhor, de certa forma, né, não, se fosse um senhor do ponto de vista encarnado, né, material, mas a gente está vendo aqui uma simbologia nessa parábola, era alguém que iria se revoltar. Como é que eu dou uma ceia, né, 0800, free, né, e todo mundo nega isso? Aqueles que eu achei
que estariam mais receptivos aos meus convites, olha os hebreus, né? Negaram e ainda pediram desculpas porque estavam ocupados com seus afazeres, com aquilo que eles elegeram como sendo o mais importante. Então, ainda assim, vamos fazer o seguinte, e aí ele coloca, voltou ao servo e contou tudo isto a seu senhor, que ninguém ia e que todo mundo pediu desculpa, né? Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Bom, se a gente começar a entender que aqueles primeiros convidados se referem ou tem uma analogia, a gente pode comparar aqueles primeiros convidados dessa parábola ao povo hebreu, aos hebreus, né? Tanto é que depois a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada em outras passagens do Evangelho, né? Nessa segunda parte dessa parábola, quando o Senhor diz para os servos, volta às ruas e cata todo mundo. Entra nos becos, convida os coxos, os pobres, os cegos, os estropiados, mas eu preciso encher minha casa. Eu preciso fazer com que esse ambiente aqui tenham pessoas que venham comer desta ceia, que venham desfrutar desta ceia e que entendam, né, a que se presta essa ceia, que saciem as suas fomes, as suas necessidades, já que aqueles que eu achei que estavam preparados negaram, né? Então agora vai e chame aqueles que eu acho que querem mais satisfazer as suas necessidades físicas, né? Os pobres, os famintos, os cegos, aqueles que não têm moradia, enfim. E aí, depois disse o servo, né? Que o Senhor mandou ele para entrar nos becos e procurar todo mundo. Depois disse o servo, Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Olha, eu procurei a cidade inteira, eu entrei em todos os becos, eu convidei todos, e todos estão aqui e ainda tem lugar. Tem lugar aqui ainda. Respondeu o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, qual é a simbologia? Começou lá com o reino de Deus, né? Quando aquele que participava da ceia com Jesus colocou a questão para Jesus, bem-aventurado é aquele que come o pão do reino de Deus, né? Como está aqui na parábola, no início da parábola. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa, que estava com Jesus à mesa, disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, né? E aí tem todo o desenrolar dessa parábola aqui, culminando com essa passagem de chamar todos, já que os convidados, que eu achei que estavam mais receptivos à minha ideia, a ideia daquele Senhor que estava dando a grande ceia, e que a gente hoje pode entender, que a gente entende agora, que esse Senhor representa Deus, né? Aqueles que Deus achava que já estavam amadurecidos para as ideias do bem, para as ideias elevadas, para as ideias espirituais, eles negaram. Então, convido aqueles que eu acho que ainda não estão com maturidade espiritual para entenderem a minha proposta. E assim foi, e a casa se encheu. Então, o que a parábola está mostrando para a gente, né? Justamente essa riqueza de detalhes de que o reino de Deus, né, existe, e somente aqueles que têm
olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, que podem entender essa proposta. Como diz esse grande banquete que está, de certa forma, enunciado nessa parábola, desculpa, se refere à conquista da felicidade. Né? Se refere, porque quando a gente fala em banquete, o que é um banquete? Né? Se não uma fartura, uma abundância de alimentos, que quando a gente é convidado para um banquete, a gente já imagina, né? O que vai encontrar naquele banquete. Vai encontrar muitos alimentos que nos estimulam, que nos oferecem, que aguçam o nosso apetite, né? A nossa vontade. Então, há uma fartura, há uma abundância, é diferente de um lanche, né? Exceto os lanches das semanas espíritas macaenses, que são fartos, né? Mas, assim, a maioria dos lanches, de alguma forma, né, tem lá a comida comedida e tal. Agora, quando a gente fala de um banquete, é de uma proporção muito maior, né? Então, esse banquete aí, com as suas diversas iguarias, com os seus diversos pratos, né? Isso representa, de certa forma, essa felicidade, que quando somos convidados por um banquete, né? A gente até fica feliz com a quantidade de alimentos que a gente encontra. Então, quando esse grande homem que representa Deus manda convidar para um banquete, na realidade é Deus aí estimulando a gente, incentivando a gente a, a entender e a buscar a nossa felicidade a partir do momento que entendemos o propósito do seu reino, o propósito da sua lei. Né? Uma vez que a gente entende qual é o objetivo isso, da lei divina, né? A gente começa a entender que a felicidade está atrelada quando a gente investe nas coisas essenciais, nas coisas espirituais. Por isso que a parábola trata muito dessa questão do apego à matéria, né? É uma parábola que nos traz essa reflexão. Quanto tempo nós nos ocupamos em cuidar da matéria? Não, aqui a gente não está nem falando da questão da gente se tornar um peso para a sociedade, conforme está lá no Evangelho, quando a gente opta, por exemplo, por não trabalhar e viver da mendicância, né? Ou quando as contingências da vida nos levam a experimentar esses dissabores e que nos resta somente viver da esmola alheia, né? Isso, de certa forma, se torna um peso na sociedade, sim, né? Então, não é isso. Mas ocupar-nos demasiadamente das coisas materiais em detrimento das coisas essenciais, isso tem sido, muitas das vezes, uma prática comum entre nós, na sociedade que vivemos, né? No mundo em que estamos inseridos. Há um grande estímulo para tudo isso, né? Há um grande estímulo pelas coisas materiais. E quando a gente fala de que é preciso, quando nos entendemos como cristãos, é preciso termos clareza de que aceitamos o convite de Jesus, né? Isso requer da gente uma clareza também da decisão que nos compete tomar na vida. Porque muitas das vezes, para darmos conta das coisas essenciais, das coisas da alma, das coisas do espírito, é preciso a gente ter uma decisão firme de falar não para muitas coisas materiais, né? E coisas materiais, que eu quero dizer aqui, não é comprar isso, aquilo, outro. Às vezes é abdicarmos da companhia de um familiar, de um amigo, abrir mão de alguma coisa, de uma viagem, porque temos compromissos espirituais, né? Então, a convivência com Jesus, tomarmos a decisão de seguir os seus ensinos, né? E de termos essa decisão na nossa vida, de nos aliarmos a essa proposta de
melhoramento moral e espiritual, como os ensinamentos dele nos proporciona, é uma decisão que requer da gente renúncia para outras coisas na vida material, porque lidar com as questões da família, lidar com as questões de trabalho, lidar com as questões da sociedade, da sobrevivência humana, são questões da nossa necessidade material, né? E muitas das vezes conciliar essas necessidades materiais com as necessidades espirituais é um grande desafio e que muitas vezes entramos em conflito. O que fazer? Pela indecisão que a situação nos impõe. Nos sentimos conflitados pela indecisão, né? E aí é preciso refletir mesmo. Aceitar o convite de caminhar com Jesus, de estar no mundo, fazendo a opção de sermos cristãos, é preciso pesar prós e contras nessa decisão, né? Porque ser cristão é uma questão de escolha, é uma meta de vida ou é uma decisão? A gente precisa, de certa forma, estar refletindo na nossa vida religiosa, na nossa vida religiosa cristã, espírita cristã, né? Que isso requer da gente essa clareza de decisão, clareza de ação. Ao decidirmos por isso, é preciso a gente estar atento às nossas escolhas, né? Isso requer muita coragem, que senão a gente vai ficar o tempo inteiro na corda bamba, na indecisão. Como eu falei antes, no conflito, né? Porque o conflito é fruto da nossa indecisão, Tem como conciliar, porque senão a gente vai estar o tempo inteiro a par, ciente dos benefícios que o cristianismo nos traz, dos benefícios que os ensinamentos de Jesus nos proporcionam, dos benefícios que a doutrina espírita nos proporciona, mas muitas das vezes na corda bamba, não usufruindo desses benefícios em prol da nossa melhoria, da nossa evolução, acreditando muitas das vezes como um povo eleito, né? Como os hebreus. Os convites bateram as portas daquelas pessoas, né? Não tinha, talvez, oportunidade melhor para elas do que aquela, por exemplo, né? Então, foram procurados em casa para serem convidados para ser, porque o reino de Deus tem essa simbologia, né? Também, como da ceia, né? É um reino que nos proporciona felicidade, com uma variedade de oportunidades, como uma ceia tem uma variedade de alimentos, de pratos, por exemplo, né? Então, o reino de Deus é esse lugar que nos proporciona uma profusão de felicidade, que é uma conquista nossa. Quando estamos despertos, né, amadurecidos, para entendermos essa proposta de Deus em nossas vidas, a gente consegue desfrutar de um estado de felicidade. Não de uma felicidade plena, porque, como a doutrina espírita nos ensina, essa felicidade plena não existe na Terra, né? Nós estamos ainda, como bem sabemos, numa posição daqueles que ainda capengam na questão moral, né? Por isso estamos habitando este planeta, né? Estamos melhores do que os mundos inferiores, mas ainda também não tem como desfrutarmos de uma felicidade plena, como desfrutam aqueles que estão já nos mundos felizes, nos mundos celestes, conforme a progressão dos mundos habitados, né? Mas é possível desfrutarmos de uma felicidade relativa, porque essa felicidade relativa vem com a paz em nossa consciência, do dever cumprido. Por isso que caminhar com Jesus
é uma caminhada árdua, às vezes. É uma caminhada solitária, porque, assim como os fariseus daquela época, que tinham Jesus como um ser ingênuo, um ser que não falava lé com cré, que não falava as coisas que ele falava à vista deles, dos fariseus, não tinham pé nem cabeça, porque falava por parábolas, né? Como é que pode isso? Esse cara não fala nada com nada, né? Quem vai entender isso que ele diz, né? Assim como aquele povo, nós hoje, né, precisamos também pensar um pouco nisso. De que forma que estamos recebendo esses ensinamentos e de que forma que estamos assimilando, aproveitando bem tudo isso que já chegou para nós. De certa forma, nós estamos na condição daqueles primeiros convidados da parábola da grande ceia, porque ao recebermos a doutrina espírita pronta, já codificada, batendo a nossa porta, é preciso agora nos debruçarmos nela, nos debruçarmos no conteúdo que ela nos traz, para compreendermos esse conteúdo e fazermos essa transformação ainda na carne, né, num processo decisivo da nossa parte. Para que isso ocorra, é preciso a gente renunciar a algumas coisas da vida material, porque não tem como conciliar, né? Conciliar Deus e Mamon é impossível, né? A gente não tem como estar conciliando coisas que têm propósitos diferentes, né? Porque esse apego nosso às coisas materiais, esse apego nosso à vida material, é um apego que é um comportamento que só tem nos causado dor e sofrimento, né? O apego às coisas materiais é como uma teia de aranha, como diz uma escritora, uma autora. É como uma teia de aranha, porque a gente fica grudado ali, aquilo agarra na gente, né? E a gente não vê outras possibilidades. E aí é que está, muitas das vezes, o nosso grande conflito, quando adotamos os ensinamentos cristãos, por exemplo, no nosso caso, né? Quando adotamos os ensinamentos do Cristo para nortear a nossa existência no mundo físico. Quando isso é uma decisão consciente, clara, que tem um propósito em nossas vidas, a gente consegue falar não até para coisas que para outras pessoas seria um absurdo. A gente consegue colocar limites em algumas situações que para muitas outras pessoas é inconcebível, né? Por quê? Porque a gente tem como um propósito estarmos nos aproximando cada vez mais da lei divina, desse reino de Deus que, comparado às analogias do plano terreno, né, no reinado, né, a figura do rei, da riqueza, né, esse reino tem a nos proporcionar algumas felicidades, mas que essas felicidades são conquistas nossas, mas são felicidades que transcendem a vida material, as coisas da matéria. Enquanto a gente não conseguir fazer essa separação, ter essa clareza, né, de que se eu desejo o reino de Deus, mas que o caminho para eu conquistá-lo, para eu ir ao encontro desse reino e ter esse reino dentro de mim, requer de mim esforços e renúncias, inclusive no ponto material, no plano material, para eu conseguir acessar esse reino. Enquanto eu não conseguir decidir isso, eu vou viver no conflito. Sirvo a quem? Sirvo a Deus ou sirvo a Mamon? Né? Então, muitas das vezes, os convites, os alertas, as mensagens nos chegam, batem às nossas portas, né? Sacodem a nossa alma, despertam o nosso espírito, mas às vezes a gente está naquela postura de São Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Ou dou as minhas desculpas, as minhas escusas, como os personagens da Grande Ceia, né? Que estou tão ocupado com as coisas da matéria que
não tenho tempo para atender outros convites que não sejam os convites que vão saciar as minhas necessidades materiais, físicas, orgânicas, como a gente viu aqui, né? Um não podia ir porque tinha um campo para cuidar. Outro não podia ir porque tinha acabado de comprar 5 juntas de bois, né? Quer dizer, provavelmente já tinha muitas outras juntas de bois. Comprou mais 5, então vai acumulando e isso requer mais trabalho, enfim, está ocupado. E o outro tinha acabado de casar, né? Com as suas necessidades, com a sua vida doméstica, precisando dar conta dos afazeres de casa. Então, muitas das vezes, a gente ocupa essas posições na vida e, ao ocuparmos, estarmos demasiadamente ocupados com essas posições, esquecemos, não vemos os apelos da divindade em nossas vidas. Porque, para sermos felizes, é tão pouco que precisamos, é de tão pouco. Na condição daqueles que já estamos despertos para as verdades, para as essências espirituais, aquilo que transcende a matéria, né? A gente já está tão desperto para essas coisas que a gente já consegue conceber que do que precisamos para sermos felizes ainda na terra, ainda na carne, é muito pouco que precisamos, né? É de muito pouco, porque a gente cansa de falar dessas coisas do material, né? Dos apegos materiais, e a gente fala, a gente vê, os exemplos acontecem ao nosso lado, nós passamos por situações que nos provam a temporalidade da vida na matéria, dos recursos, das condições, mas ainda assim, muitos de nós ainda estão naquela condição daqueles que têm a consciência, sabe disso, né? Mas que no momento de colocar à prova aquilo que sabe, desconfiam ou damos desculpas, muitas das vezes, né? Porque essa é a essência dessa parábola, né? Despertar-nos para esse reino de Deus que está dentro de nós e que é um reino que transcende a qualquer necessidade material. Para irmos ao encontro desse reino, é necessário termos a coragem, como até a Lucilde colocou no início mais uma vez, né? A coragem da decisão firme frente à opção que fizemos. O convite nos foi feito, aceitamos o convite, estamos na caminhada com ele, mas agora é preciso termos coragem para transcendermos a matéria, apesar da matéria estar em nós ainda. Esse é um grande desafio que nós temos pela frente, né? Os compromissos que assumimos na vida material são compromissos necessários ao nosso progresso moral, ao nosso progresso intelectual, e vai respingar no nosso progresso espiritual. Mas eles não podem, em forma alguma, né, isentar-nos ou servir de pretexto para não também valorizarmos os nossos compromissos espirituais. Uma coisa não substitui a outra. Quanto mais espiritualizados, mais nós temos condições de darmos às necessidades materiais os valores que elas precisam e o lugar que eles ocupam em nossas vidas. Não podemos ser possuídos pelas coisas, mas precisamos ter clareza e consciência, inteligência para sabermos quando nos convém usufruir daquilo e quando nos convém e quando devemos passar as coisas. Não nos apegarmos a elas. Esse é um grande desafio, né? É com muita sabedoria que Kardec faz essa colocação ao estudar lá no Céu e Inferno o temor da morte, né? Revelando para a gente
que nós alimentamos um medo muito grande da morte, porque só concebemos, só acreditamos que o que temos de certeza é a matéria. Então, tememos a morte, porque somos apegados à matéria. E aí vem essa parábola e mostra para a gente, né, que não é necessário nos apegarmos às coisas materiais, vírgula, quando já tomamos uma decisão na vida de seguir os ensinamentos de Jesus, por exemplo. Ou seja, não é necessário nos apegarmos às coisas da matéria quando já temos consciência de que o nosso compromisso ao estarmos reencarnados é nos espiritualizarmos ainda na carne. O cristianismo é isso. Não é isso que Emmanuel diz? Cristianismo é Cristo e nós, como ele diz lá no Fonte Viva. Então, a gente vê que essa simbologia dessa parábola da grande ceia, quando Jesus pronunciou isso aos seus discípulos, aqueles que estavam comendo com ele, bebendo com ele, naquela grande ceia, naquele grande evento, foi um momento de interesse do Cristo por aquelas almas. Um interesse muito genuíno e fraternal. Foi um exemplo de amizade, né? Então, é por isso que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no item 121, intitulado Amizade e Compreensão, vai colocar a seguinte questão para a gente, vai fazer a seguinte colocação. Primeiramente, o Cristo semeou o ideal divino no coração dos continuadores antes de recolher-lhes o entendimento. Semeou o ideal divino, o reino de Deus, no coração dos seus continuadores antes de se certificar se eles entenderam, porque o entendimento é da cognição, é da capacidade cognitiva, intelectiva de cada um de nós. Jesus não estava ali querendo dar lição, ensinar, desenvolver a inteligência, fazer com que eles aprendessem, né? Como uma pedagogia, como estivéssemos numa aula, aprendendo determinada matéria. Jesus não queria isso, mas ele queria semear o ideal divino no coração, porque a gente se transforma, muitas das vezes, pelo sentimento, porque pela intelectualidade a gente tem exemplos inúmeros na humanidade, de grandes vultos intelectuais, tinha conhecimentos extraordinários, né? Mas o sentimento, né? Ou seja, a afeição, o afeto, o acolhimento, a capacidade da empatia, de nos colocarmos, de sentirmos o que o outro sente como se fosse a gente, muitas dessas pessoas, apesar de intelectualmente favorecidas, não tinham a capacidade de ser empáticas, né? E aí Emmanuel continua aqui nessa página, amizade e compreensão. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Existe uma ciência de cultivar a amizade, é isso que Jesus fez, né? E é isso que nós precisamos fazer. Quando o Senhor manda os servos, convida aqueles que na sua visão, na visão do Senhor, aquelas pessoas estavam preparadas, foi um gesto de amizade, foi um gesto de afetividade, né? E assim estamos nós, já associados a Jesus, né? Já compreendendo a proposta do Cristo no mundo, no planeta e em nossas vidas em particular, e é preciso agora retribuirmos com a mesma amizade, seguindo com Ele, agindo com Ele, confiando nele, mas, sobretudo, transformando a nós como aqueles que desejam, de fato, um dia alcançar esse reino e experimentar esse reino de Deus ainda na carne.
essa felicidade da consciência tranquila, do dever cumprido, que é possível desde já. É possível tomarmos essa decisão na nossa vida, fazermos a opção, sabermos escolher e termos a coragem de bancar a decisão que tomamos na nossa vida. É preciso termos coragem de bancarmos a decisão de sermos cristãos. Então, muito obrigado a todos. Que Deus possa continuar nos amparando, nos sustentando, nos fortalecendo e que essa sintonia com o amigo da luz, com o amigo Jesus, com o Cristo de Deus, com o nosso irmão, possa ser uma sintonia cada vez mais fortalecida pela nossa vontade de sermos hoje melhor do que ontem, para que amanhã a gente consiga, de fato, olhar para trás e ter a clareza, ter a certeza em nossas vidas. Venci o mundo. Estive por aqui com as aflições do mundo, com as agonias do mundo, mas venci esse mundo de turbulência, esse mundo que coloca a gente, muitas das vezes, numa posição de dúvida, de questionar até mesmo as decisões mais certas e claras que tomamos na vida, né? Mas com essa coragem de sermos nós e caminharmos na luz, a gente tem condição de vencer o mundo, mesmo estando no mundo. Então, que Jesus nos ampare e proteja.